a maioria das pessoas não percebe é que por centenas de anos, milhares de pessoas ricas, poderosas e com conhecimento têm trabalhado para criar um governo mundial. Muitas dessas pessoas são americanas, muitas têm as melhores intenções do mundo e muitas estão em posição de poder agora. A cada ano que passa e com cada nova crise, a realidade da América, perdendo o controle de seu próprio destino, fica cada vez mais perto. Eu acredito que todos nós deveríamos ficar preocupados com o governo mundial. Principalmente se você entende aqueles que estão à frente fazendo isso acontecer. Se acontecer, não acredito que vá ser um governo mundial democrático, apesar de algumas organizações que lutam por isso estarem tentando fazer parecer que será assim. Eu acredito que será um governo mundial altamente centralizado, onde se você discordar das autoridades, não vai ter opção. Você vai concordar. Quem discordar vai ser perseguido. Eu não tenho dúvida disso. Vamos perder nosso direito de expressão, vamos perder nosso direito de culto e qualquer outra liberdade que possa imaginar, a menos que você esteja disposto a ficar sob esta autoridade. Eles acreditam que a liberdade não é uma coisa boa no mundo de hoje. Eles acreditam mesmo. Acham que a liberdade leva à anarquia, leva à desunião, à falta de eficiência e por aí vai. E, é claro, também desafia as regras deles. Então, eles querem levar toda a humanidade para um tipo de regimento. Estamos em um ponto da história com dois grupos de pessoas. Aqueles que acreditam no bem da humanidade e defendem a justiça. E o outro lado que nos últimos 800 anos tem tentado destruir qualquer ideia do que significa uma sociedade no conceito de humanidade E nós estamos em um ponto agora na história em que não há segundas, terceiras ou quartas chances. É um tempo que todos têm que tomar uma decisão moral para encontrar justiça, verdade, liberdade, ou seja, o planeta. Ou ficar do outro lado, que é a destruição de todas as nações republicanas e a destruição da vida nesse planeta. Há várias organizações diferentes que surgiram nessa frente, podendo ter uma atuação no aspecto político, econômico ou espiritual do movimento para um único mundo. E essas organizações, eu estou falando das Nações Unidas, o Conselho de Relações Exteriores, a Organização de Bilderberg e outras, mas há aquelas, até na atual administração, que têm um tipo de visão do mundo. Eles querem dirigir os Estados Unidos e o Ocidente na direção da globalização e governo mundial. Se você destruir as barreiras entre os países do mundo, e existe o que eu chamo de máfia. Essa poderosa máfia em cima dos países do mundo. Eles estão vindo através do desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas e com todo tipo de controle para tomar a alma do mundo. Eu cobri 105 reuniões mundiais. Entrevistei presidentes e primeiros ministros. Eu li dezenas de milhares de páginas de documentos. Isso não é ficção. Isso é fato. Muitas dessas sociedades e organizações estão trabalhando juntas. Mas não é apenas uma sociedade secreta que trabalha. A razão para serem tão poderosos e difíceis de destruir é que eles têm políticos do lado deles que se aproveitam da sociedade. Tem membros do parlamento, representantes dos bancos, a realeza, os jornais que, é claro, fazem parte dessa elite e juraram segredo. E é claro que tem governos e organizações que também estão envolvidos nisso, porque todas essas organizações são controladas através do dinheiro. Quando eu finalmente entendi e vi o governo mundial na minha primeira reunião em 1994, primeiro fiquei chocada, fiquei espantada. Por que ninguém estava falando sobre isso? Porque ninguém estava fazendo nada para proteger a soberania dos Estados Unidos. Se olharmos para a fonte desses problemas, vamos ver que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, encontramos um grupo de pessoas relativamente pequeno. Se chama Conselho de Relações Exteriores. O CRE não é muito conhecido de muitos americanos, mas na realidade é nosso governo secreto, porque se você olhar para todas as
posições realmente importantes nos centros de poder da sociedade, e com isso eu quero dizer as posições de liderança no governo. O presidente, o vice-presidente, o secretário de Estado, o secretário de Defesa, o diretor da CIA e por aí vai. Até juízes da Corte de Justiça e senadores, mas aqueles que estão no topo da estrutura do poder político. E então você olha para aqueles que são dominantes nos centros de mídia, os diretores das redes de TV, ABC, CBS, NBC, Turner Broadcasting, The Murdoch Network. Então você olha para os diretores das grandes universidades, escolas. Não precisa de muitas pessoas para controlar as massas, se eles são os chefes desses tipos de organização. Eu acredito que a economia será a primeira forma que o governo mundial emergente vai tentar usar para controlar as pessoas. Se você consegue controlar o poder da pessoa de comprar ou vender, você pode governar a vida dela. Se houver apenas uma moeda em todo o mundo, ou um sistema monetário, não dá outra alternativa ou opções. Em 1968, George Ball era o subsecretário de Economia com JFK e Johnson. Na reunião de Mont Blanc, no Canadá, em Quebec, ele disse: como podemos criar corporações que um dia darão ordens ao governo? E é isso que o Bilderberg é. Não é uma ordem mundial, é uma empresa mundial. Há uma ordem muito organizada para quebrar o sistema de mercado livre americano, porque fica no caminho daqueles que querem um governo global. Então, eles estão tendo muito sucesso e tendo apoio de muito dinheiro, tendo apoio dos sindicatos, tendo apoio das empresas multinacionais. Estão planejando esse jogo por suas próprias razões. Cada vez mais nossos recursos estão sob a influência de pessoas de outras partes do mundo e outros governos. A maioria de nossas indústrias principais pertencem a uma maioria estrangeira. Poucos americanos têm ideia disso. E os poderes que são donos de nossas indústrias são a favor da globalização e do governo mundial. Então, eu diria que eles são uma grande parte desse impulso em direção de um governo mundial. O evento principal é a destruição da economia mundial. Você está dizendo que Joe, o encanador, é mais inteligente do que David Rockefeller? Se ele está emprestando dinheiro, a pergunta é por quê? Para poder destruir a economia. E, em consequência, você destrói a riqueza do povo. Porque se você destrói a riqueza do povo, você destrói o poder de crescimento das nações e, é claro, da população. Eu acredito que só falta uma grande crise mundial para termos um tipo de sistema totalitário. A dívida dos Estados Unidos é de aproximadamente 65 trilhões de dólares em obrigações. É muito mais do que as pessoas conseguem imaginar. Nunca vai poder ser paga. E os Estados Unidos mostraram ser um desafio específico para os globalistas, porque o povo americano sempre foi independente e ama a liberdade. Então, como se prende os Estados Unidos a um governo global? Em última análise, você tem que destruir a economia e torná-los tão dependentes do poder externo a ponto de poder chantageá-los a entrar nesse sistema. O problema nisso é que você tem que ter uma crise grande o bastante para que o público seja capaz de aceitar a solução. Não pode ser uma crise meia-boca, como o Rob Emanuel disse há alguns meses. A única coisa que você não quer desperdiçar é uma boa crise. Toda vez que viramos as costas tem uma nova crise. Uma crise econômica, uma guerra, talvez uma crise pandêmica. Tem crises para todos os lados que você olha. E enquanto as pessoas estiverem nesse modo de crise, elas não ficam de olho no que está acontecendo com a sua liberdade. Elas só estão pensando: governo, faça alguma coisa, me proteja, me salve de tudo isso. E o governo diz: sim, é exatamente o que queremos fazer. Toda vez que tem uma nova guerra ou ameaça de guerra, é mais um passo na direção de incorporar nosso exército com outras forças militares nacionais através das forças de paz das Nações Unidas. Então, todas essas crises nos levam para mais leis, mais tratados e um movimento maior na direção de desistir da nossa soberania como uma nação, nos incorporando à estrutura global e a criação dessa estrutura global em um sistema totalitário. Obrigado por ter vindo, Sr. Wilson. Eu sei que é um homem ocupado, então vou tentar ser rápido. Por favor, pode sentar. Bom, só para registrar. Seu nome é John Francis Wilson e mora na rua Clear Heights, número 15.
Me desculpe, pode responder sim ou não para as minhas perguntas? Sim, eu sou John Wilson. Isso está sendo gravado? O senhor é membro da Igreja de Deus na Avenida Springer? Sim. O senhor participou de suas reuniões e passeatas a favor da vida? Sim, mas o que isso tem a ver? Planeja participar da reunião esta noite com esse grupo? Sim. Senhor Wilson, o senhor sabe que neste país o aborto é legalizado? Sim, mas não foi sempre assim. O senhor sabia que médicos de postos de saúde foram atacados e mortos por pessoas de grupos como o seu? Espera aí. Não temos nada a ver com esses grupos. Somos pessoas pacíficas protestando contra... O senhor sabia que alguns médicos foram atacados, senhor Wilson? Nós acreditamos em preservar a vida e não tirá-la. O senhor sabia, senhor Wilson? Sim ou não? O senhor é membro de 3 diferentes grupos a favor da vida, é membro de várias organizações evangélicas, doou dinheiro para grupos de pesquisa da ciência da criação e para o Exército da Salvação, recebe e-mails diariamente de grupos radicais que encorajam orar por nosso governo sobre questões políticas, assinou várias petições apoiando a definição tradicional do casamento, frequentemente visita sites que são a favor de Israel e outros que acreditam em um evento cataclísmico iminente. Sua esposa e filha também participam ou conversam com outras organizações e pessoas radicais antissociais, senhor Wilson. E tem muito mais aqui. Essas são ações de um homem em uma família de paz?